Olá para você que acompanha as páginas dos jornais Paraná Rio no Facebook. Nós estamos aqui na Prefeitura de Cascavel, onde inicia agora uma entrevista coletiva sobre a investigação do surto de diarreia em Cascavel. Vamos aguardar uns segundinhos até a entrevista começar. Bom, a suspeita nossa a respeito do surto de diarreia, ela iniciou desde a segunda quinzena de dezembro de 2018, quando a vigilância epidemiológica ela presenciou, verificou o aumento dos casos de diarreia notificado pelas unidades sentinelas no município, que são as 3 unidades de pronto atendimento. Naquele momento, por coincidir com férias final de ano, acreditou-se ser em função dessas situações, que as pessoas viajam, que você tem as festas, você pode ter surtos isolados, né, pequenos surtos, mas com a entrada do mês de janeiro, os números de casos de diarreia continuavam aumentando nessas unidades sentinelas. Com o aumento desses casos, foi feito contato com a Regional de Saúde, com a 10ª Regional de Saúde, para investigar as possíveis causas desse surto. Iniciou-se então coleta de amostras biológicas desses pacientes atendidos nas unidades de pronto atendimento, que são as unidades sentinelas, e os resultados eles acabavam confundindo, porque você tinha um número de positivos para vírus, um número de positivos para bactéria, e no entanto continuava se aumentando. Ao mapear esses casos e avaliar os sintomas, começou-se a chamar a atenção de novo da equipe, porque os casos estavam dispersos em todo o município, não era uma única região com notificação de casos, e a sintomatologia da diarreia era característica de contaminação e infecção por protozoário. E também a intermitência, ou seja, o paciente tinha diarreia, melhorava 3, 4 dias e a diarreia voltava, podendo permanecer com o quadro até 20 dias, com emagrecimento, sintomas muito característicos de infecção por protozoário. A partir daí, novamente em parceria com a 10ª Regional de Saúde, iniciamos a pesquisa de protozoário nas fezes desses pacientes atendidos nas UPAs. E para nossa surpresa, começou-se a positivar então para criptosporídeo. Então, a partir daí, iniciou-se todo um contato com o Sanepar, o Ministério da Saúde, para pedir auxílio na investigação do surto. Bem, como eu tenho colocado já na mídia já há algum tempo, né, então, a partir de tudo isso que a Bia falou, nós começamos então a investigar a questão do protozoário. Por isso, nós pedimos que a equipe do Ministério da Saúde viesse à cidade, porque nós estávamos numa situação bastante diferente. Um surto, geralmente, de diarreia nessa proporção, normalmente são norovírus, são vírus que causam, e para nós não fechava, porque o exame de norovírus, a maioria dava negativo, como tem vários, né? E positivando o criptosporídeo. O criptosporídeo, ele é um parasita, e a principal veiculação, meio de transmissão dele é através da água. Lógico que tem por alimentos, né, também, combinado, enfim. Pessoa a pessoa é bastante difícil, mas também pode acontecer, mas principalmente a transmissão da água. E, então, nesse período de janeiro para cá, nós estamos constantemente orientando a população, os profissionais de saúde, médicos, que redobrassem além do atendimento as medidas de higiene, certo? Que são limpezas, a questão do alimento, né, a lavagem, se alimentar com alimento cru, pegar mais a questão da lavagem principalmente, o hipoclorito, enfim, né, o cloro, filtrada, então essas situações, além de higiene com as mãos e tal. Mas o protozoário ele tem uma característica que ele sobrevive ao cloro, né? E ao filtro também. Alguns filtros, mas a gente nem tem, talvez,
Brasil, não sei se tem esses filtros, né? Mas enfim, para filtro também a passagem dele é um micro-organismo muito pequenininho que ele pode passar. Então, diante da situação, observando que o número de diarreias continua, de pessoas apresentando quadro, continua, tivemos uma redução sim, a partir do final de janeiro, né, começo de fevereiro, nós percebemos uma redução, só que nessas últimas semanas, ele estacionou em torno de 550 casos por semana, notificados pelas UPAs apenas. Não, isso não se refere a toda a população de Cascavel, porque diarreia nós só monitoramos pelas UPAs. Então, percebemos que se manteve, não é? E, diante, então, da dispersão, fatores que eu acho importante a gente citar. A presença desse protozoário nas fezes das pessoas. Uma sintomatologia bastante semelhante ao que o protozoário protozoário. A dispersão dos casos de diarreia no município de uma forma geral. Né? E, pelas características desse protozoário, desse agente, o modo de transmissão, como ele acha, qual a característica? O modo de transmissão dele é mais, com certeza, pela veiculação hídrica. Então, a Secretaria de Saúde, especialmente a Vigilância Epidemiológica, nós achamos por bem, em conjunto com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde, acrescentar algumas recomendações para a população, porque a população está sofrendo e deve estar ciente do que está acontecendo, não é verdade? Então, nós pedimos que, além dessas medidas que a gente já estava pedindo, que acrescentasse lavagem de caixa d'água dos reservatórios, porque tem pessoas que precisam mais de anos sem limpeza, né? Fervura de água, mas qualquer natureza, não sabemos qual água que a população está consumindo, né? De todos que consomem, então pedimos de uma forma geral, já que é vinculação hídrica, pedimos que seja, que ferva essa água, que a gente sabe que pela fervura, porque os períodos de morte, não é? Também frisamos bastante a questão da piscina. Sabemos, porque a piscina não é água de beber, nós estamos falando de água de beber, mas enfim, a piscina por quê? Porque as pessoas com diarreia, principalmente crianças, se estiverem com curso de diarreia, pode haver um escape das fezes, infelizmente, quando é criança, principalmente. Né? Então, que nas piscinas, os pacientes com quadro de diarreia durante o período de diarreia, que não frequentassem as piscinas, certo? Então, por bem, em conjunto, inclusive conversamos com a Sanepar também, eles também nos apoiaram, que diante disso que nós tomássemos essa atitude para a população, na tentativa de realmente reduzir esses casos, que as pessoas parem de ter um quadro que realmente incomoda bastante e está causando problema para a população. Além disso, continuamos mandando fezes, as amostras, tanto para o LACEN como para laboratórios aqui locais, que fazem esse exame específico da Trigosporídeo. Também estamos fazendo coleta de água, encaminhando para o estado de São Paulo, para que a gente consiga, e juntamente, não só isso, junto com isso, estudos, são estudos caso-controle, são estudos bastante científicos, feitos e coordenados pelo Ministério da Saúde, com equipes próprias e técnicas para isso. Nós fazemos um estudo analisando, investigando várias situações com pessoas doentes, e nós fazemos controles com pessoas que não tiveram diarreia, e pessoas já com resultados positivos, e também alguns controles na vizinhança, de onde esse caso mora, para investigar através do questionário vários fatores. E esses fatores, vamos dizer, o que está associado. Esse estudo não acabou ainda, nós temos dados preliminares, mas ainda precisamos terminar esse estudo, o Ministério da Saúde ele se mantém em Cascavel, para que nós possamos realmente dizer, olha, é um fator de risco para casos de diarreia em Cascavel, vai acontecer isso, que está dentro do questionário. Então, a partir disso, quando a gente estiver totalmente encerrado, lógico que nós vamos divulgar, a população está mais interessada, para todos os órgãos, enfim, para que a gente tenha tanto a questão do exame da água, que nós podemos combinar, e também a questão desse estudo que vai nos direcionar os fatores mais associados ao que está acontecendo. Já viu algum resultado? Está comprovado que a doença está vindo pela contaminação da água. É provável, é uma das probabilidades. Nós já estamos bem claro na nossa
positiva, né? Que é uma das probabilidades, porque o vírus político se transmite principalmente pela água, ele sobrevive, né? Então, a probabilidade maior é que seja pela água. Mas isso nós precisamos de todo esse conteúdo que nós estamos contando para vocês. E por que nós divulgamos isso? Porque, se não tem estudo, talvez seja a próxima pergunta que vocês façam, né? Por que a gente já veiculou isso? Porque nós percebemos tudo isso já nos dá um respaldo para dizer da probabilidade e de pedir isso à população. Né? Como nós damos ciência dessa probabilidade que existe, a gente não vai dizer para a população observar nesse momento, não é para sempre. Nesse momento, para a gente tentar controlar os casos, seja a água que for, né? A gente sabe que tem várias, acho que a densidade das águas, tem vários pontos que a gente está realizando exames, né? Então, por isso foi colocado essa questão da fervura, né? E que a gente espera que todos compreendam, né? Que nos auxiliem, que colaborem com a gente, e a imprensa nesse momento é extremamente importante, que colabore com a gente nessa divulgação. Eu agradeço sempre que façam entrevistas, porque realmente vocês nos ajudam, né? A toda a população esteja ciente disso. Então, é probabilidade. Há uma grande probabilidade de mesmo a água tratada estar contaminada. Olha, a questão da água, eu vou deixar a fala para a Sanepar, né? Porque eles são os que sabem melhor em relação à água, tá bom? Tem algum prazo para vir os resultados das coletas de água que foram enviadas pelo Ministério da Saúde ou não? Não, a gente não tem, assim, uma logística bem grande, né? Tem ideias, né? Deslocamento, inclusive até via aérea, né? Então, deslocamento, assim, para chegar nesse instituto, né? Então, agora a gente está no aguardo deles lá, enquanto processamento. Sobre esse estudo, você pode dar mais detalhes? Como que é feito? Vocês coletam água de pontos diferentes? É tudo enviado ao Ministério da Saúde? Ou existem algumas análises que já são feitas aqui? É só água tratada, também água das fontes? Como que é esse contexto? São todas as áreas que nós estamos tentando enviar, né? Todas elas. Alguns para os laboratórios locais, em primeira instância, né? Aí, se tiver necessidade, para outros locais, mas fazendo um levantamento geral das várias origens. Porque nós não fizemos a origem, a gente está olhando o surto ou a gente, a questão que está se comportando no município, e não da origem. É comum assim não ter um prazo para a conclusão do estudo, já que tem muitos casos na cidade? Olha, o estudo ele leva um tempinho. Eu não sei se vocês querem me explicar, assim, é um estudo, o estudo caso-controle são estudos, como vou dizer para vocês assim, são estudos extremamente sérios dentro da epidemiologia. Por exemplo, quando você fala, você dá um exemplo, né? Quando você diz sobre fumar é prejudicial à saúde, fumar causa câncer de pulmão. São estudos que indicam isso, são riscos associados. Então eles seguem mais ou menos a mesma lógica, tá? Só para esclarecer, que é um estudo realmente bastante sério. Como se comporta? Como que é feito esse estudo? Nós selecionamos os casos positivos, são dois estudos. Primeiro nós selecionamos os casos positivos com resultados para criptosporídeo e vamos perguntar para esses casos várias coisas, várias situações, certo? Que podem estar associadas a isso, alimento, enfim, várias coisas, tá? Ao mesmo tempo nós pegamos controles, nós chamamos pessoas sadias de diarreia, que não pode ter tido diarreia, e a gente vai fazer a mesma pergunta para todas elas. E daí em diante nós vamos dizer o que aconteceu para alguns ficaram e outros. E assim, além desse estudo com os casos positivos, nós também realizamos estudo com casos que não têm resultado positivo, mas têm diarreia. E também os seus controles que não têm diarreia. Você mostraria de quantas pessoas, mais ou menos? Mais de 300. Mais de 300. Já houve registro também de um início de um surto em Santa Teresa do Oeste, que teria sido causado pela água que teria sido levada de Cascavel até lá para abastecer a população. A Secretaria tem conhecimento disso? Foi notificada pela Secretaria de lá? Nada. Vocês têm o número total de casos já diagnosticados desde dezembro? Então isso que eu acho que é a questão vamos deixar bastante claro também, quando a gente fala em número de casos, tá? Os casos que eu vou dizer para vocês agora, que a gente tem, se refere a um monitoramento, né? Porque eu vejo que às vezes pode dar alguma confusão em relação a isso. São monitoramentos. O que é monitoramento? A diarreia não é uma doença de notificação compulsória, como a meningite, como a dengue, por exemplo, que a gente sabe que ocorre no município onde está acontecendo.
Tá? Diarreia é uma doença de monitoramento. Então, apenas, e nós trabalhamos com unidades sentinelas no Rio. Então, cada UPA, nós pegamos as UPAs por quê? Porque elas representam vários locais do município, certo? Então, essas pessoas que chegam com diarreia toda semana nas 3 UPAs, os técnicos de lá anotam os casos e toda segunda ou terça, né, depende, eles nos notificam a Vigilância Epidemiológica, a Secretaria Estadual e o Ministério, tantos casos de diarreia por semana está acontecendo no município de Cascavel. Nós somamos as 3 e dizemos. Então, isso não são todos os casos do município, isso é uma parte. Tá? De dezembro até esse momento, nós tivemos em torno de 6.500 casos notificados. Nas UPAs. Desses 6.500 casos, todos os sintomas eram sempre diarreia ou havia mais algum outro sintoma? Todos os que são notificados são por diarreia. Nós sabemos assim que existe vírus circulando, às vezes no verão ocorre, como o norovírus já foi presente, né? Com bactérias, às vezes a pessoa comeu alguma coisa, entendeu? Então acontece, foram 6 norovírus identificados, 1 botavírus ou 2, 4 bactérias, né? Então a gente sabe que acontece essa notificação. Mas, ao longo desse processo, o que positivou mais foi a questão do equipamento. Acho que era isso que você tinha. O sintoma principal era diarreia, o seu ia com outros. Empolguei com os resultados. Os sintomas, então, quando você fala em vírus, é isso que chamou a atenção. Porque nós estamos acostumados, às vezes, a enfrentar surtos de norovírus em algumas situações localizadas. E os sintomas é uma febre, diarreia de outro jeito, tá? Mas ela resolve de outra maneira, em uma semana, né? Isso é característico. E o que chamou a atenção da gente é isso. Tinha diarreia, essa diarreia melhorava os dias e piorava. Ela dava uma prostração grande, uma fraqueza grande nas pessoas, durava em torno de 2 a 3 semanas. Tem pessoas relatando 30 dias. Então, isso chama a atenção para o protozoário. Então, foi daí que a gente... Esses 6.500 são a maior parte dos casos, mesmo vocês não tendo controle do restante, ou vocês imaginam que o número não contabilizado seja maior do que esses 6.500? Maior que os 6.500. Porque eles têm Zoom, só não atrapalham você. Sim, mas eles têm recurso do Zoom. Boa tarde a todos. Agradeço a participação de vocês nesse momento aqui, enfrentamos a cidade toda em prevenção. E ontem, em função de uma reportagem de uma determinada emissora alargando, levando à população uma notícia totalmente falsa, que foi a questão de a Sanepar ter encontrado um cadáver dentro dos nossos reservatórios. Primeiro que queremos deixar bem claro que qualquer situação de anormalidade com relação, se tivesse ocorrido isso, imediatamente nós somos obrigados a fazer o comunicado à delegacia de polícia. E lá não consta nada a respeito de qualquer situação, já desmentindo na data, ontem à tarde mesmo. Então, a gente quer deixar a população com bastante tranquilidade com relação a isso. Foi uma notícia falsa, lamentavelmente a pessoa que vinculou a rádio não teve a capacidade de fazer as pesquisas necessárias aos órgãos competentes da nossa cidade, que são aquelas que dão a informação correta. Então, isso é um dos motivos que nós conversamos com o pessoal da saúde, para que nós viéssemos esclarecer isso. Não há nenhuma questão de acidente dentro dos nossos reservatórios, e principalmente nessa questão do cadáver que foi anunciado pela emissora. Em segundo lugar, a Sanepar ela tem uma condição, ela obedece um vínculo de protocolo que vem do Ministério da Saúde, onde dentro desse protocolo nós seguimos rigorosamente os controles de qualidade, independente do tempo e da época,
com relação às nossas águas dos rios, dos poços profundos e também a água que nós entregamos à população, que é a água potável. Então, todo o procedimento que a Sanepar faz, ela faz rigorosamente, e todo final do mês nós encaminhamos esses relatórios todo mês à Secretaria de Saúde Municipal e à Secretaria Estadual. Com relação ao que está acontecendo com diarreia, que se colocou aqui como vinculação hídrica, nós temos que lembrar da seguinte forma: nós em Cascavel temos alguns pontos de entrega de água, que é a própria Sanepar, pela rede pública. Nós temos condomínios fechados que tem o seu sistema alternativo. Nós temos as fontes que estão abertas, a população ainda continua buscando essa água. E temos também a distribuição de água mineral em nossa cidade. Então, são todos esses aspectos que podem ocorrer a questão da vinculação hídrica do cidadão. Aqui foi colocado que uma das preocupações residencial que a gente tem que tomar é com a limpeza da sua caixa de água regularmente, uma vez, até 2 vezes por ano, em função da necessidade que muitas caixas ficam abertas, muitas caixas não têm um padrão de cuidado especial, e isso pode trazer de fora independente da rede de água para dentro da caixa vetores que podem trazer o problema de saúde à população. No caso da criptosporídeo, essa diarreia começou em dezembro. A Sanepar imediatamente começou a ficar preocupada, porque nós, associado à comunidade, nós verificamos esse crescimento, as notícias que vinham, as informações que chegavam até nós, e a partir daí nós iniciamos um trabalho mais rigoroso do que aquilo que preconiza a legislação, com mais atenção ainda, para que a gente viesse trazer uma água de qualidade à população. Detectamos agora em janeiro, no rio Cascavel e no rio Saltinho, pequenas, na amostra de água do rio, a pequena quantidade de criptosporídeo. Foi muito baixo, até além do que preconiza o próprio Ministério da Saúde, e a partir dali se toma uma outra precaução dentro do protocolo mesmo do Ministério da Saúde, que é trabalhar com reduz a turbidez da água filtrada para 0,3, que o normal é 0,5, nós baixamos para 0,3, e dentro da água filtrada, a partir daí que nós começamos a fazer esse controle, nós não encontramos e detectamos o protozoário, que é o criptosporídeo, e a giardia, que é encaminhada à população. Depois da água do filtro, ainda sofre uma questão da desinfecção, que é mais focado na parte do E. coli e outras bactérias que podem ocorrer. Aqui em Cascavel nós temos um equipamento que se chama dióxido de cloro, que faz a fabricação do dióxido de cloro, e ele é uma recomendação depois do acidente em Milwaukee, nos Estados Unidos, onde a população de perto de 400 mil habitantes tiveram o problema da criptosporídeo. Em pouco tempo isso ocorreu, e nós já estamos há 3 meses e temos a condição de dizer assim, que a água que nós entregamos à população, ela vem agregado com vários fatores de controle e que dão a segurança operacional para nós. Os laudos nossos que nós fizemos, no laudo do laboratório nosso interno, não consta a presença de criptosporídeo na água distribuída à população. Então agora a Secretaria fez a coleta para o Instituto Adolfo Lutz, nós estamos aguardando também, ansiosos com eles. Temos análise e junto com eles fizemos a coleta no mesmo momento, para que a gente faça as comparações de laboratório com laboratório, e decidimos na última reunião que nós tivemos com a Secretaria da Saúde, nós irmos até qual tipo do criptosporídeo que está ocorrendo nas fezes, que esses laudos que saíram essa semana no relatório que a Secretaria falou são das fezes humanas. E aí as fezes humanas tem vários vetores, como que foi bem falado. Além da água, nós temos o problema das verduras, nós temos o problema também, às vezes, o contato pessoal de alguém que traz de uma pessoa para outra, e esse então é esse alarde que está na comunidade com relação, e nós aqui na conversa que nós tivemos, quando a doutora Maria conversou conosco sobre ferver a água,
nesse momento, que se não tem certeza daquela água que se está se bebendo, independente dela, sendo água da Sanepar, água de fonte alternativa, que são os poços nos condomínios, a água que se coleta nas fontes públicas ou a água mineral deve ser fervida com certeza para que a gente possa realmente, nós estamos preocupados mais com o cidadão que está sofrendo esse problema do que propriamente algo que se retrate uma notícia ruim como essa da nossa cidade para fora. Então esse é o recado da Sanepar, nós deixamos aqui, eu na minha casa continuo bebendo água tranquilamente, sempre tomei água da Sanepar, os que estão aqui, funcionários nossos também da nossa comunidade sanepariana, e dentro da comunidade sanepariana nós não tivemos casos de diarreia relativo a essas questões. Então quem está, a gente está pedindo que faça, se acontecer alguém, a gente pediu para as pessoas, quando a gente fica sabendo que algum familiar ele tem o problema da diarreia, que ele vá ao laboratório, pode ser em Cascavel mesmo, que ele faz a análise, e com isso nós temos a buscar principalmente que tipo de protozoário ou bactéria ou vírus está ocorrendo para aquela, dos empregados nossos, da familiares, até porque é importante que nós tenhamos essa informação em conjunto com a Secretaria do Estado, com a Secretaria do Municipal e mais a Secretaria do Ministério da Saúde. Então nós temos essa condição. Agora aqui, para nossa felicidade, as análises que a Sanepar coletou junto com a que foi para o Instituto, as amostras não deram nenhuma contaminação de criptosporídeo nem giardia. Então logo depois a gente vai ter os laudos e vamos encaminhar para vocês. Isso já é uma tranquilidade a mais do que aquilo que nós fazemos. Nosso trabalho de saneamento é levar a saúde à população e nós estamos fazendo todo o possível na colaboração e entregando uma água com qualidade. Se houvesse qualquer situação de anomalia, nós seríamos os primeiros a comunicar a Secretaria de Saúde, tanto a estadual quanto a municipal, e aí nós teríamos que, infelizmente, deixar a cidade inteira sem água até que se voltasse no sistema normal. Esse é o protocolo de qualidade da Sanepar, conforme normas do Ministério da Saúde. Em fevereiro, a Sanepar chegou a emitir uma nota garantindo que esse surto de diarreia não tinha nenhum vínculo com a água fornecida na cidade. E agora a gente vê um surto muito mais complexo acontecendo. O que envolve dar todo esse cenário, considerar toda essa hipótese? Porque quando você tem uma análise inicial, quando parte do princípio que você não tem a informação, nós tínhamos naquela época que nós não tínhamos um vínculo. Ainda nós, Sanepar, entendemos que nós não temos vínculo com a diarreia. Pode ocorrer, nós não eliminamos as hipóteses, porque as análises que nós fizemos até o presente momento, elas não apresentam criptosporídeos que entregam à população nas águas que são tratadas. Então essa é a nossa preocupação. Desde o início nós montamos uma equipe, montada nós também, lá montamos a nossa equipe de crise e fazemos todas as análises, modificamos o processo para cada vez, além de tudo, que se tivesse ocorrido no passado, para que não tivesse continuado. Então essa é a importância que tem de você fazer uma análise e trabalhar para que estancar o problema. E agora nós estamos com uma equipe em campo buscando qual é a causa que levou aquela pequena quantidade de criptosporídeo no rio Cascavel e no rio Saltinho. Então, além disso, tem uma questão ambiental que posterior nós vamos ter que trabalhar e levantar todos os problemas das bacias do rio Cascavel, continuar levantando, porque esse é um trabalho da Sanepar junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente já faz há muitos anos, mas agora nós vamos ter que apurar um pouco mais do que é a causa dessa contaminação que ocorreu no rio. Aí o filtro e o dióxido de cloro, até o presente momento, vem fazendo sua condição daquilo que é proposto da desinfecção desse protozoário. Então a água continua sendo coletada nesses locais, mas o tratamento é diferente por conta dessa contaminação? Não, o tratamento continua o mesmo tratamento. A única questão é que antes nós poderíamos entregar uma água até 0,5 de turbidez, que é uma água praticamente ela é bem cristalizada, cristalina, e agora nós baixamos para 0,3,
porque isso significa que nós garantimos 100% que o protozoário não vai passar lá. Isso é próprios meios científicos que dizem nessa condição, e o próprio Ministério da Saúde determina que, havendo uma percepção de criptosporídeos na água do rio, tem que se baixar imediatamente para 0,3 a turbidez. Se não tem, vem até 0,5 é possível. Então é lavado o filtro com mais frequência e com isso a gente mantém a garantia da água. Então, para a Sanepar, essas 6.500 pessoas que tiveram diarreia e mais de 10 mil contatos não contabilizados, nenhuma delas foi contaminada pela água da Sanepar? Não podemos afirmar porque nós não tivemos no dia da diarreia fazer uma análise. Então não dá para ser assim, dizer 100% não é de responsabilidade da Sanepar. Tem casos aqui que são relatados de pessoas que não bebem água da Sanepar e têm a diarreia, tiveram a contaminação. Então isso não dá para a gente dizer assim claramente, vamos lá garantir que aquela pessoa, por uma situação ou outra, o problema da casa dele, o problema da caixa, às vezes a pessoa não tem uma higiene, conforme a doutora falou, adequada, foi lá, tomou água da Sanepar, infelizmente, através de outro agente, foi o que causou a diarreia. Só para reforçar, para a Sanepar, a água que é distribuída à população é 100% segura. A água que nós distribuímos à população segue rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde nesse momento que tem esse caso de diarreia. Meu nome é José Luiz Chicara Pinto, eu sou da Secretaria Estadual de Saúde. Eu gostaria de reforçar aqui algumas questões, né, principalmente em relação à resposta que a área técnica da Sanepar tem dado em relação ao envolvimento e à discussão que nós fizemos a partir da investigação do surto, né, mas baseado em algumas referências também bibliográficas e em algumas referências científicas que para nós despertou uma necessidade de que houvesse um aprimoramento na busca da qualidade e no controle de qualidade da água no caso de Cascavel, né? Como as várias hipóteses, entre elas a que mais se reforçava pela dispersão dos casos, poderia ser de veiculação hídrica, né? Uma série de medidas foram solicitadas para que a Sanepar também pudesse, de alguma maneira, confirmar, né, o controle de qualidade e melhorar as medidas de controle de qualidade, e para isso foram desencadeadas uma série de ações, né? Muitas delas ainda estão em andamento, e uma das coisas que eu gostaria de estar ressaltando aqui é a questão da vulnerabilidade ambiental mesmo dos dois mananciais, que são os mananciais que estão sendo utilizados, né? Então, o Rio Saltinho e o Rio Cascavel, né, eles vêm apresentando recorrência de contaminações, de indicadores de poluição difusa, né, que precisa ser avaliado. Eu acho que esse reforço que foi dado com a equipe que veio a campo aqui para fazer o levantamento e que precisaria estar desencadeando uma ação coletiva, porque não vai ser a Sanepar que vai resolver a questão ambiental, mas ela sim é a maior interessada porque é a matéria-prima dela, né, deve ser reforçada com o apoio das demais instituições de governo e até mesmo as não institucionais de governo, né, que podem estar colaborando na preservação e na proteção do manancial e dos seus afluentes. Então isso vai ser extremamente importante ser realizado, e cabe aqui a gente reforçar o seguinte, né, a referência que nós estamos trabalhando com a Sanepar para que a gente traga essa informação de que o potencial de risco ele ainda é elevado em função da questão do protozoário, pela resistência que ele tem, né, aos agentes de desinfecção, e ainda ao processo da etapa de filtração, que ainda apresenta também algumas dificuldades de você manter isso sempre a 100%, né, abaixo desses valores, que são valores abaixo de 0,3, né? Então a referência estabelecida pela portaria, ela
estabelece como 0,3 e que para baixo disso você teria uma certa garantia, mas também existem referências bibliográficas que dizem que não, que até acima de 0,19 você teria risco ainda do protozoário passar pela etapa de filtração e você ter ele na água tratada, vamos dizer assim. Então por isso que a gente reforça isso como um indicador bastante importante, que deve ser o mais intenso e o mais monitorado na etapa de tratamento da companhia, né, como uma medida de ação efetiva. E a segunda medida bastante importante é a de regularização de pressão na rede, né, para que não haja falta de água. Então, a informação e a comunicação para que as pessoas também evitem ter desperdício de água, para que não tenha naqueles momentos de horários de pico uma diminuição de pressão na rede, né, e que também não haja falta de água, ela é extremamente importante nesse momento, porque as redes nem sempre elas são totalmente estanques e aí você pode haver algum risco de contaminação ou recontaminação da rede chegando até as casas. Então é extremamente importante que a Sanepar mantenha volume, né, suficiente para atender toda a população e que a população também de alguma forma ela mantenha uma condição de reservação, né, e não desperdício da água para que diminua essa situação de risco. Uma outra situação bastante importante que cabe aqui reforçar é que o órgão de meio ambiente e o órgão de agricultura eles têm que estar atuantes em conjunto com as demais instituições no esforço de buscar os mecanismos de proteção que podem ser extremamente vamos dizer assim, fundamentais para que você preserve a qualidade da água que é utilizada pelo município de Cascavel, né? Os demais municípios do estado que também a gente tem uma situação que possa já ser considerada de risco a partir do estudo de caso que está sendo feito aqui em Cascavel, já vai fazer com que a gente também consiga trabalhar os demais municípios do estado, né, em conjunto com a companhia de saneamento, com as demais instituições, para que a gente também tenha ações do mesmo nível de proteção e de preservação dos mananciais. Isso é extremamente necessário. Acho que era isso que a gente tinha para reforçando. O morador de Cascavel que está assistindo a entrevista pode estar se perguntando, né? A prefeitura recomendou que toda a água a partir de agora seja fervida, mesmo a da Sanepar. A Sanepar diz que a água é completamente segura. Então por que eu vou ter que ferver a água para tomar se a água da Sanepar é bem tratada? Então, como nós temos essa hipótese de que o processo de tratamento, por mais seguro que ele esteja atendendo a legislação, né, a gente está usando uma segunda referência pelo princípio de precaução. Então, assim, trabalhando com 0,3 de turbidez no processo de filtração, você deveria ter uma total garantia em relação a isso, que é o esforço que a Sanepar e a área técnica têm feito, né? Então, eles têm modificado, inclusive, etapas de tratamento para que isso seja mantido. Mas a gente sabe que abaixo disso, ainda você pode ter alguma possibilidade que esse criptosporídeo, que esses protozoários, eles passem pelo processo e que isso volte a ter casos novos, né? O que tem trazido uma preocupação para nós em relação à questão do setor saúde, claro que vão ter os casos recorrentes, né, que já faz parte do próprio sintoma e da característica da doença, mas os casos novos, se não for transmitido pessoa a pessoa, a gente precisa ainda considerá-los como algo importante nesse momento. E se for a questão da água, como a gente tem evidências que talvez isso possa estar acontecendo pela dificuldade de preservação e os riscos de contaminação que o manancial vem sofrendo e que não compete a Sanepar, né, manter essa qualidade, isso depende de outras instituições, depende da própria comunidade, depende dos proprietários rurais, né, para que haja uma proteção, fica difícil, porque é importante a gente ressaltar também que o fato de a gente fazer uma análise pontual, como foram coletadas 12 amostras, né, que foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Fluxo em São Paulo, pelo pessoal da equipe do município e do Ministério aqui, e essas amostras nem sempre elas vão representar a característica de 100% de continuidade do sistema.
né? É uma amostra que ela foi pega naquele momento, então ela representa aquele momento. E assim, a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes, claro, as análises elas servem como parâmetro e balizamento sempre para que você aufira qualidade ou não a determinado produto, né? Seja ele a água ou seja um alimento, mas que você também tem características que nem sempre essas evidências da metodologia analítica dá essa garantia. Então, por isso que a gente agora tem trabalhado de uma maneira bastante parceira, né? O compromisso da companhia ele é bastante grande em relação à adoção das medidas que até mesmo o setor saúde olha diferente do que os técnicos que trabalham dentro da própria Sanepar, né? Exatamente pela questão da identificação do potencial de risco, dos perigos, né? A gente também está mais acostumado com algumas outras situações que não são somente as situações de normalidade, né? Porque a maior parte dos casos de surtos com protozoários, eles vêm sendo identificados como uma possível normalidade do sistema. O sistema aparentemente aparece tudo como tranquilo. Todos os resultados de amostras, que são os resultados dos parâmetros básicos que se faz diariamente, né, que se faz de hora em hora na própria estação, né, nem sempre vão demonstrar esse risco potencializado para protozoário, exatamente por conta da resistência que ele tem aos agentes desinfectantes, né? E as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que têm uma imunidade, vamos dizer assim, mais baixa, né? Então as pessoas idosas, as pessoas acometidas de algumas outras comorbidades, algumas outras doenças, né? Por exemplo, HIV, que esteja em tratamento de câncer, né? As crianças, então são pessoas que estariam mais vulneráveis e mais suscetíveis a ter essa reação do caso de diarreia, né? Então é bastante importante a gente ressaltar isso. Pode ser que muitos de nós tenhamos contatos com protozoários, né? E nem sempre a gente tem a sintomatologia da diarreia. Então, isso é importante para o olhar do setor saúde, né? E a gente trabalha também com esse contexto na questão do risco, né? A gente, assim, é importante também que a gente ressalte que a companhia, no que a gente tem solicitado, eles têm prontamente buscado recursos e disponibilidade para, num tempo mais curto possível, tomar as providências e as medidas necessárias para a correção, né, para as ações de medidas corretivas, mas nem sempre elas também são possíveis se a gente não mudar a qualidade do manancial. Então fica aqui esse recado para a população de Cascavel, né, para a gestão municipal, o desafio de iniciar um processo de recuperação e de preservação dos seus mananciais, né, que hoje já estão em risco. A gente tem reclamações de pacientes de outras duas cidades, Santa Teresa e Porto Velho, reclamações em torno de sintomas parecidos, inclusive as secretarias desses municípios estão indicando que pode haver supostos surtos também de diarreia. O que haveria de comum entre essas cidades é que ambas estariam recebendo de alguma maneira a água da Sanepar, ou a água de Cascavel. Existe algum estudo já, alguma comprovação por parte da Secretaria do Estado de Saúde desses problemas nesses municípios? Não, provavelmente os municípios, né, eles vão estar identificando essas situações e como foi dito aqui, né, o monitoramento da diarreia, ele é algo instituído pelo setor saúde como um indicador importante de qualidade de vida. Então, as diarreias, elas ocorrem a todo momento em todos os municípios, né? Mas existe uma faixa esperada, porque ela depende de uma série de condições. São fatores sociais, são fatores econômicos, são fatores de higiene, são fatores de educação e saúde, né? E são fatores também do que a gente se alimenta, né? Então, todos esses fatores eles são necessários de serem investigados, mas existe uma curva normal esperada nos casos de diarreia, né, para qualquer população de qualquer município, e a partir de uma alta
acima desses valores, é que a epidemiologia ela trabalha com essa questão de pessoa, tempo e lugar, né, observando isso como um fator assim, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa, né, importante que deva ser melhor investigado. Então é assim que se trabalha. Para esses municípios acho que vale a pena assim, a gente ter o conhecimento do que é que já está sendo aventado, né, e essa informação ela é sempre muito útil. Então as pessoas de fato devem sempre trazer esses problemas de saúde, né, para que se saiba o que é que está acontecendo e que se investigue melhor. Mas a princípio nós não temos nenhuma informação ou nenhuma correlação a respeito disso. Fechou?